Olá, olá, tudo bem? No quinto capítulo do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, nós trouxemos o tema mandato. Especificamente, vamos trabalhar nesse nosso short vídeo com as formas de extinção do mandato. Mas para isso, só recapitulando, o mandato é uma espécie de contrato em que alguém outorga poderes a um terceiro para que o represente ou faça algo em seu nome. Trazendo isso para a ética profissional, o mandato nada mais é do que aquela relação que se constitui entre cliente e advogado. E o instrumento do mandato, que corporifica o mandato, é a procuração. O cliente, ao outorgar uma procuração ao advogado, estabelece uma relação mandante-mandatário. Então, a constituição do mandato é muito fácil, dá-se pela outorga da procuração. Mas o que eu quero trabalhar com você agora é exatamente como é que esse mandato se extingue, as formas de extinção do mandato. E para isso, veja na tela comigo. Eu classifico as formas de extinção do mandato em dois grupos. As formas expressas de extinção do mandato e a forma presumida de extinção do mandato. Então temos dois grupos aqui que didaticamente eu elenco a você. As formas expressas, que são três: a renúncia, a revogação e o subestabelecimento sem reserva de poderes. E no segundo grupo, a forma presumida, temos lá mais uma outra possibilidade. Vamos começar aqui com as formas expressas de extinção do mandato. Como é que o mandato se extingue de forma expressa? Primeiro, pela chamada renúncia. A renúncia, muito cuidado, é um ato de vontade do advogado. Voltando aqui comigo. Quem é que pode renunciar ao mandato? Aquele que o recebeu. O cliente outorga a você, advogado ou advogada, o mandato por intermédio da procuração, tá certo? Então você recebeu o mandato. Quem é que pode abrir mão do mandato? Você que o recebeu, ou seja, o advogado ou a advogada. Então, recapitulando, a renúncia é uma forma expressa de extinção do mandato que parte de um ato de vontade do advogado, certo? Mas prosseguindo aí na tela. O advogado que renuncia o mandato, ele tem um dever de comunicação. Eu chamo de dever de comunicação. Se um advogado quiser, entre aspas, sair da causa, deixar de atuar em nome do cliente, ele terá o dever de comunicar o cliente. É um dever de comunicação, primeiramente ao cliente e depois ao juízo perante o qual ele representava o cliente. Em se tratando de mandato judicial, o advogado também deverá comunicar o juízo que ele não mais atua em prol daquela parte. Além desse dever de comunicação, existe um dever de permanência. O advogado renunciante tem o dever de permanecer representando o seu antigo cliente por mais 10 dias. Nos 10 dias subsequentes à comunicação ao cliente, ele tem o dever de continuar a representar o cliente, voltando aqui comigo, salvo se nesse interregno o cliente já constitua ou já tenha constituído um novo advogado. Então eu renunciei hoje, comuniquei hoje o meu cliente. Nos 10 dias subsequentes à comunicação da renúncia ao cliente, eu, advogado, estou obrigado a continuar a representar o meu cliente. Mas imagine que no terceiro dia ou no quarto dia, um novo advogado já seja constituído nos autos. Os dias subsequentes ficam, então, extintos para mim. Eu não preciso mais prosseguir na representação do meu antigo cliente. Essa é a primeira forma de extinção do mandato, a renúncia, um ato de vontade do advogado, que se contrapõe à segunda espécie, ou a segunda forma expressa de extinção do mandato, que se dá pela revogação. Veja na tela. A revogação é o inverso da renúncia. Por quê? Porque é um ato de vontade do cliente. Revoga o mandato aquele que outorgou o mandato, ou seja, é o cliente que revoga os poderes que outorgou ao advogado. Só que tem um detalhe, o Código de Ética prevê expressamente que o fato de o cliente revogar o mandato não o desobriga de pagar os honorários que ele convencionou com o advogado, voltando aqui comigo. Então muitos clientes acham isso, olha, eu não estou gostando desse meu advogado, ele está trabalhando para mim, sei lá, 2, 3, 4 anos, mas eu não quero mais esse advogado. Então eu vou revogar o mandato dele e não tenho que pagar mais honorários. Ledo engano.
O fato de um cliente revogar o mandato não o desobriga de pagar os honorários convencionados ao advogado, nem impede o advogado de receber eventuais honorários de sucumbência, ainda que calculados proporcionalmente em face dos serviços prestados. Tudo bem? E agora, terceira e última forma expressa de extinção do mandato na sua tela é o subestabelecimento sem reserva de poderes. Terceira forma expressa de extinção do mandato, inclusive consta lá no artigo 26, parágrafo 1º do novo Código de Ética e Disciplina. O subestabelecimento do mandato nada mais é do que a transferência do mandato. Quando ele se dá sem reserva de poderes, ocorre uma transferência total do mandato por um advogado a outro. O advogado que subestabelece a outro colega sem reserva de poderes está, entre aspas, transferindo a causa a esse seu colega. E isso, portanto, extingue o mandato. Só que, por extinguir o mandato, diz o Código de Ética, exige-se prévio e inequívoco conhecimento do cliente. O cliente não pode ser surpreendido com um subestabelecimento sem reserva de poderes. Voltando aqui comigo. É um dever do advogado que quiser subestabelecer a outro advogado sem reserva de poderes que dê ao cliente prévio e inequívoco conhecimento. Afinal, estará ocorrendo aí uma extinção do mandato. Diferentemente, por exemplo, do subestabelecimento com reserva de poderes que não tem o condão de extinguir o mandato. Trata-se de um ato pessoal do advogado da causa. Ok? E finalmente temos aqui uma última forma de extinção do mandato, agora a nossa forma presumida de extinção do mandato na sua tela. Veja aí comigo, forma presumida de extinção do mandato. Verifica-se a extinção presumida do mandato quando houver a conclusão da causa ou então quando houver o arquivamento do processo. Concluída a causa ou arquivado o processo, há uma presunção de cumprimento e extinção do mandato. É o que diz o artigo 13 do novo Código de Ética e Disciplina. Concluída a causa, voltando aqui comigo, concluída a causa ou então arquivado o processo, há uma presunção de que o mandato está cumprido e, portanto, extinto. O cliente me outorga uma procuração para ajuizar uma ação possessória. Eu ajuizo a ação possessória é julgada procedente, transita em julgado, terminou o processo. A conclusão da causa gera uma presunção de que aquela procuração, que aquele mandato está extinto. Por quê? Porque chegou ao seu término. Os poderes que me foram outorgados para ajuizar aquela ação possessória se exauriram com o fim do processo. Tudo bem? E com isso, então, concluímos mais um short vídeo. Espero que tenha aproveitado. Muito obrigado pela sua atenção e até os nossos próximos vídeos.